em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim chamado filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, o efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos, Ana porém não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. E a Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Versículo 6 diz assim: a sua rival afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor. Isso se repetia várias vezes, todos os anos, quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e se vos lembrardes de mim, se não e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Versículo 14 diz assim: julgando-a ébria, embriagada, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Eu não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar.